365% de lucro em 43 dias, 141% de lucro em 20 dias e 180% de lucro em 17 dias. Esses são apenas alguns exemplos de oportunidades que o mercado deu para quem sabe usar as bandas de Bollinger da forma correta. No vídeo de hoje eu vou te ensinar passo a passo 2 estratégias matadoras para você usar esse indicador hoje mesmo para ganhar muita grana nos teus trades. Então fica comigo até o final, porque este vídeo aqui tem o potencial de transformar completamente o teu operacional. Muito bem, só antes da gente começar eu preciso me apresentar, especialmente se você é novo aqui e ainda não me conhece. Eu sou o Felipe da Bull, trader e investidor há mais de 10 anos. E você, cara, tá no canal Trade de Valor, disparado o melhor lugar para quem quer aprender a ganhar dinheiro no mercado financeiro de verdade. Aqui você encontra conteúdos diários que vão te tornar muito mais lucrativo e muito mais consistente. Se você ainda não é inscrito, já aproveita agora para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o teu like aqui embaixo. Assim você não perde nada, nem os nossos vídeos e nem as lives de fechamento de mercado que ocorrem todos os dias às 19 horas aqui no canal. Agora sim, bora para o conteúdo do vídeo. Hoje eu quero te apresentar um indicador que, na minha opinião, é um dos mais poderosos que existem dentro da análise técnica. Eu tô falando, óbvio, das bandas de Bollinger. Você com certeza já ouviu falar delas. Mas para entender esse indicador, eu antes preciso que você entenda um conceito muito simples que vem lá da estatística. Imagina a seguinte situação: eu saio na rua e pergunto o peso de 100 pessoas de forma completamente aleatória. Você concorda comigo que fazendo isso, eu vou ter pessoas muito leves, pessoas muito pesadas, mas a grande maioria das pessoas vai estar concentrada em torno ali de um valor médio de peso. Pouquíssimas pessoas vão estar extremamente acima da média, assim como pouquíssimas pessoas vão estar extremamente abaixo da média. Esse afastamento em relação à média é o que a estatística chama de desvio padrão. Quanto mais distante alguém está da média, maior o desvio padrão e, consequentemente, mais raro é aquilo, mais improvável, mais extremo. Para você entender bem como isso funciona, vamos colocar essa situação em números. Vamos supor que eu fui às ruas e pesei 100 pessoas aleatórias. Uma pesava 92, outra pesava 71, outro pesava 104, outro 87. Eu fui pesando todo mundo e depois eu calculei uma média de 80 quilos. E vamos dizer que eu também calculei um desvio padrão de 10 quilos. Tendo esses números em mãos, o que a estatística me diz? Ela me diz que se eu tirar uma pessoa aleatória desse conjunto, existe 68% de chance dessa pessoa ter entre 70 e 90 quilos. Ou seja, que essa pessoa fique ali no intervalo entre a média e um desvio padrão. Existe 95% de chance que se eu tirar uma pessoa aleatória desse conjunto, ela tenha entre 60 e 100 quilos. Ou seja, entre a média e 2 desvios padrões. E existe 99,7% de chance dessa pessoa pesar entre 50 e 110 quilos. Perceba que é muito raro, mas existe sim uma pequena chance, uma chance bem pequenininha mesmo, de eu pesar uma pessoa aleatória e ela ter 48 quilos ou 115 quilos. Tá, Felipe, mas da onde que você tá tirando? Tá, Felipe, mas da onde você tá tirando essas porcentagens, essas probabilidades? Tudo isso vem da própria estatística. Fique tranquilo que você não precisa decorar nada disso. O que eu preciso que você entenda é que existe uma média, onde a maior parte dos casos estão concentrados ali em volta, e quanto mais você se distancia da média, maior é o desvio padrão e, portanto, mais rara é aquela situação. Entendendo essa lógica, agora a gente vai transportar isso para o mercado financeiro.
Essa é exatamente a proposta do John Bollinger, o cara que criou o indicador que hoje é conhecido como bandas de Bollinger. Só que é claro que no mercado, o peso das pessoas do nosso exemplo vira volatilidade do ativo. A média da população vira uma média móvel do próprio preço. E o desvio padrão vira a distância natural que o preço costuma se afastar dessa média. As bandas de Bollinger nada mais são do que isso. Uma média no centro e duas bandas ao redor que representam o desvio padrão. O indicador vem naturalmente configurado com uma média de 20 períodos e 2 desvios padrões. Usando o indicador desse jeito, a gente percebe que é difícil ver o preço fechando acima ou abaixo das bandas, mas não é raro. Da mesma forma que é mais difícil, mas também não é raro, eu entrevistar uma pessoa aleatória na rua e ela pesar mais de 100 quilos lá no meu exemplo, ou pesar menos de 60 quilos. Agora, se eu mudo as configurações do indicador para as bandas representarem apenas um desvio padrão, aí você vai perceber que vai se tornar comum ver o preço fechando acima ou abaixo das bandas. Assim como é comum sair na rua, pesar alguém e ver um peso de 92 quilos ou 68 quilos. Agora, se eu mudo o indicador para as bandas representarem 3 desvios padrões, você vai notar que já é muito raro ver o fechamento acima ou abaixo das bandas. Afinal, é muito raro eu sair na rua, perguntar o peso de uma pessoa aleatória e a pessoa me responder 48 quilos ou 120 quilos. Então é preciso entender o seguinte: quando o preço está ali dentro das bandas, ele está num comportamento normal, um comportamento esperado dele. Mas quando o preço começa a se afastar demais, quando ele encosta ou até rompe uma das bandas, ele está entrando numa região estatisticamente extrema. E é justamente aí que surgem as oportunidades. Porque o mercado, cara, ele faz duas coisas o tempo todo. Ele passa longos períodos num ciclo de volatilidade normal, onde o preço vai estar ali dentro das bandas de Bollinger, e curtos períodos em expansão ou contração máxima, onde o preço extrapola o desvio padrão e rompe as bandas de Bollinger. As bandas são justamente uma regra visual para medir esses dois estados. Se o mercado está calmo, o preço fica dentro das bandas, e quanto mais calmo for o mercado, mais estreitas vão ser as bandas. Agora, se o mercado está violento, as bandas se abrem, o preço toca ou rompe elas, e quanto mais violento o mercado tiver, mais elas vão se abrir. Você vai perceber que é sempre assim. A alternância entre ciclos de volatilidade baixa, onde o preço comprime por muito tempo, e ciclos de volatilidade extrema, onde o preço expande igual um foguete. Essa é uma lei natural dos mercados. Volatilidade não desaparece, ela apenas alterna entre contração e expansão. E é exatamente em cima dessa dinâmica que a gente vai construir as duas estratégias de hoje. Uma para surfar o início da expansão de volatilidade a favor da tendência, e outra para explorar o retorno do preço à média quando ele exagera. Essa já é uma estratégia contra a tendência. Ou seja, uma estratégia para a gente entrar quando o mercado está prestes a explodir no movimento direcional, e a outra estratégia para entrar quando o mercado esticou demais, exagerou e tende a respirar. Então vamos lá, vamos começar pela primeira estratégia. Ela parte de um princípio muito simples. Grandes movimentos de preço sempre nascem depois de períodos de compressão. O mercado não vai sair andando 30%, 50% ou principalmente 100% do nada. Antes disso, ele costuma respirar, ele desacelera, ele entra no que a gente chama de consolidação. A consolidação nada mais é do que a compressão da volatilidade. A análise técnica, ela tem vários nomes para descrever uma consolidação. Retângulos, triângulos, flâmulas, mastro e bandeira, mas não importa, porque todas partem do mesmo princípio, redução da volatilidade. O que vai nos interessar aqui é o fato das bandas de Bollinger, lidarem diretamente com a volatilidade dos preços. Então, esse movimento de redução da volatilidade vai aparecer de forma cristalina nelas. A primeira coisa que a gente precisa para aplicar essa estratégia número 1 é de contexto. O mercado precisa necessariamente estar trabalhando dentro de uma tendência de alta.
Para a gente reconhecer esse contexto é muito simples, né? Basta a gente plotar duas médias móveis no nosso gráfico, ambas exponenciais, uma média de 20 períodos e outra média de 50 períodos. Se as médias móveis estiverem apontadas para cima na maior parte do tempo, a gente está dentro de uma tendência de alta. É claro que a gente também quer prestar atenção no movimento do preço, né? No price action. A gente quer uma formação de topos e fundos em patamares cada vez maiores. Um zigue-zague ascendente. Outra coisa que vale a pena a gente prestar atenção é o volume. Numa tendência de alta, o volume costuma crescer junto com os preços. Estando numa tendência de alta, aí tudo fica fácil. A gente vai esperar em algum momento o preço parar de acelerar e começar a consolidar. A gente não quer que o preço caia, a gente quer simplesmente que ele fique de lado. Se o preço cair, a volatilidade continua alta. Toda essa estratégia é baseada na volatilidade diminuindo, e é exatamente isso que acontece quando o mercado fica de lado. Nesse contexto, as bandas de Bollinger, que antes estavam abertas, começam a se fechar. Quanto mais tempo elas ficam se fechando, quanto mais estreitas elas ficam, maior é a energia acumulada naquele movimento. É como se fosse uma mola ali sendo comprimida. E a nossa ideia aqui é muito simples. A gente quer operar exatamente o momento que essa mola solta. Simples assim, sem adivinhação, sem achismo, sem bola de cristal, apenas leitura objetiva de volatilidade. Olhar para o gráfico e reagir tomando posição. É o início de um novo impulso direcional. Quando esse impulso começa, é impossível você fazer a leitura do gráfico e não perceber. Você vai ver uma barra de força, com grande amplitude, as bandas rapidamente se abrindo e o volume que vinha diminuindo enquanto o mercado consolidava volta a crescer com força. A ideia é a gente comprar justamente aqui no sinal que um grande ciclo de expansão vai começar. Fica tranquilo que eu vou te mostrar isso funcionando no gráfico daqui a pouco, de um jeito que é impossível não entender. Mas antes, deixa eu te apresentar a segunda estratégia, porque ela faz exatamente o caminho inverso. A segunda estratégia trabalha um segundo princípio muito conhecido do mercado. O preço possui uma tendência natural a regredir para as médias, a voltar para as médias, como se as médias fossem um imã. O preço não gosta de ficar muito tempo longe da média. Quando ele se afasta demais, ele tende uma hora ou outra a voltar. Olha o gráfico que está aparecendo aí na tua tela. Ele mostra bem como esses ciclos de afastamento e retorno para as médias funcionam. O gráfico em questão é do indicador afastamento médio. Ele calcula a distância do preço em relação a uma média móvel. Perceba que o ciclo se repete. O preço se distancia da média quando a volatilidade expande e o preço retorna para as médias quando a volatilidade contrai. Independente se o mercado está em tendência ou não, esse ciclo sempre vai existir. E trazendo isso para o contexto das bandas de Bollinger, existe uma condição muito específica que aumenta bastante a probabilidade desse retorno. 2 fechamentos consecutivos fora das bandas de Bollinger. Quando o mercado fecha uma vez fora da banda, ainda pode ser apenas força. Mas quando ele fecha 2 vezes seguidas fora, na esmagadora maioria dos casos, o próximo movimento é de retorno à média. E voltando pro exemplo lá que eu dei dos pesos no começo do vídeo, 2 fechamentos acima da banda de Bollinger seria como ir às ruas, perguntar o peso de alguém e receber 105 quilos como resposta, o que já é raro, porque esse peso é maior do que 2 desvios padrões da média. Não satisfeito, você chega em mais uma pessoa aleatória, pergunta o peso dela e recebe 108 quilos como resposta. Mais uma vez você tem algo muito fora da média. E é isso que a gente explora aqui, só que para a realidade do mercado. Quando a gente vê 2 fechamentos acima da banda superior, a gente procura uma oportunidade de venda, esperando que os preços regressem à média e caiam. Quando a gente vê 2 fechamentos abaixo da banda inferior, a gente procura uma oportunidade de compra, esperando também que os preços regressem à média e subam. Sempre trabalhando em torno dessa ideia de que os preços possuem uma tendência natural de voltar para as médias. Veja que essa é uma estratégia contra a tendência dos preços, mas ainda assim extremamente poderosa quando aplicada em ativos líquidos, depois de eventos de alta volatilidade.
Agora, eu não quero que você tente imaginar essas estratégias. Eu vou abrir o gráfico e te mostrar vários exemplos reais, exemplos que nós operamos. Mas antes disso, eu preciso te fazer um convite muito importante. Entender como aplicar essas duas estratégias do vídeo não é difícil. Difícil é monitorar mais de 2.000 ativos todos os dias, buscando os trades perfeitos usando essas estratégias. E é exatamente por isso que existe o grupo de acompanhamento. No grupo, eu e o meu time analisamos o mercado inteiro para você todo santo dia. Isso inclui ações brasileiras, ações americanas, criptomoedas, commodities, futuros e até opções. Quando aparece um ativo exatamente no ponto certo, com tendência clara, com bandas comprimidas, com volatilidade prestes a explodir, a gente te envia um relatório prontinho, dizendo exatamente o que comprar, a que preço comprar, onde colocar o stop e quais são os alvos. E a gente não só te envia o relatório, a gente acompanha cada trade junto com você, do início ao fim, do teu lado. Isso porque, sendo assinante da Trade Valor, você tem acesso a salas ao vivo exclusivas, centenas de horas de conteúdo educacional e reuniões de acompanhamento individuais com o nosso time de analistas. Estar no grupo é terceirizar a parte mais difícil do processo. Estar atento à oportunidade boa que vai aparecer em meio a milhares de gráficos. Eu te garanto, esse serviço muda o teu jogo e encurta a tua curva de aprendizado em anos. Você que está assistindo esse vídeo tem desconto, a assinatura custa o preço de uma pizza por mês. Para se inscrever é moleza, basta clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição e preencher o formulário com teu nome, e-mail e telefone de WhatsApp, que a minha equipe vai entrar em contato com você assim que possível. Ou, se você preferir, você pode escanear o QR Code que vai ficar aqui no canto da tela com a câmera do teu celular e se inscrever na mesma página. Mas agora, voltando para o conteúdo, bora abrir o gráfico e ver as estratégias funcionando aqui na prática. Bom, vamos lá então, vamos começar vendo um exemplo da primeira estratégia, onde a gente compra basicamente o acréscimo de volatilidade, né? A quebra de padrão que produz o nosso sinal de compra é justamente essa transição de um ciclo de volatilidade baixa para um ciclo de volatilidade maior. O exemplo que eu vou te mostrar aqui foi operado, tá? Nós operamos este exemplo. É um papel chamado Login, tá? Uma empresa de logística. Veja como ela estava numa tendência de alta, tá? Gráfico diário. Então você tem aqui topos e fundos ascendentes, topos e fundos em patamares cada vez maiores, médias móveis apontadas para cima, tá? Super fácil, você vai plotar essas duas médias exponenciais, tá? Uma de 21, a outra de 50. E aí você pode migrar para banda de Bollinger. Qual que é a ideia? A ideia é a gente pegar esses movimentos aonde a banda expande, tá? Você pode ver que tem vários movimentos assim. Aqui você teve um movimento aonde a banda expandiu, a banda vinha aberta, ela vinha se afastando, aí a volatilidade do preço diminui depois dele subir 60%, o mercado passa a ficar lateral e você tem as bandas se fechando. Quanto mais fechadinhas estiverem as bandas, melhor. E onde que é o sinal? O sinal tá aqui, ó. Eu falei para você, o sinal é impossível de você não enxergar. É uma barra gigantesca com volume gigantesco. Aliás, uma dica que eu te dou é sempre usar o volume, tá? Coloca o volume, eu sempre gosto de colocar uma média no volume, tá? A média de 30 períodos. Eu coloco aqui com uma cor que destaque bastante, então um branco. Olha que compra linda aqui. Como é que eu faço essa compra? Superou a máxima, eu tomo posição, o stop fica abaixo da mínima. Aí existem diversas formas de você levar essa operação até o alvo. O teu alvo, de forma conservadora, pode ser 2 vezes o risco projetado para cima. Então o teu alvo seria ali em 7,49, tá? O risco aqui é de 16, o alvo vai ser de 32. Mas perceba que a tendência vai muito além, tá? Inclusive você tem outras entradas com a banda de Bollinger. A operação que eu quero te mostrar que a gente fez foi essa aqui, ó. O mercado já tinha produzido um rally muito forte, muito forte nos meses anteriores. Ele saiu de R$2 para 9, e aí ele começou a consolidar de verdade, tipo assim, super consolidação. As bandas se fechando, tá vendo?
as bandas se fechando. Em nenhum momento o mercado fecha acima ou abaixo das bandas. As bandas cada vez mais juntinhas. E você tem esse sinal aqui, ó, onde o volume aumenta. Olha como o volume secou durante o período de consolidação aqui. O volume aumenta. Aqui eu tomo a minha posição. E aí vem a entrada mais arrojada. Eu entro. E quando que eu vou sair? A hora que o mercado fechar abaixo dessa média de 20 períodos, tá? A gente tem sempre uma média aqui de 20 períodos que fica no meio das bandas. Então eu só vou sair a hora que o mercado fechar abaixo da média. Olha como esse trade anda. Pronto. Aqui o mercado me deu um sinal de saída. Olhe o lucro, 55% em questão de dias. Mas o trade que eu quero te mostrar de verdade com essa estratégia foi este aqui. Este aqui foi um dos melhores trades que eu já fiz na minha vida, tá? Numa empresa chamada Fertilizantes Heringer. Estava em tendência de alta também. Se a gente olhar lá as médias móveis apontadas para cima, topos e fundos ascendentes, preço subindo forte, pego as bandas, espero por um momento onde o mercado subiu, expandiu, subiu 100% em questão de 18 dias. Aí ele começa a consolidar, ficar de lado, a volatilidade diminui, as bandas fecham. O que eu vou buscar aqui? Um volume grande, ó, o volume caindo durante o período de consolidação. Um volume grande, tá? E um fechamento acima da banda. Os dois têm que aparecer ao mesmo tempo. Ó, tá aqui a minha entrada, Eu tomo posição no ativo, no candle seguinte, com o stop ligeiramente abaixo da mínima, e eu levo essa operação adiante. Olha só que show de operação. Foi embora. Olha só isso aqui. Você só foi sair aqui. Você pegou aqui e foi sair aqui. 224% de lucro em questão de dias. 41 dias. Detalhe, dá para você conduzir essa operação pelo stop ATR. Aqui você teria saído com um retorno até maior. Retorno de 360% em 40 e poucos dias. Agora falando da outra estratégia, da estratégia de pegar o rebote do preço depois que ele tiver extrapolado as bandas, tá? Aqui eu recomendo que você trabalhe com ativos laterais. Ativos onde você olha as médias móveis e se tira o zoom, aquelas médias emboladas, topos e fundos na mesma região de preço. Esse é o melhor cenário, tá? Mercado lateral para você trabalhar com essa estratégia aqui das bandas de Bollinger. Qual que é a ideia? A ideia é você ter justamente este tipo aqui de movimento, ó. O mercado fecha acima da banda e no pregão seguinte também, tá vendo? Ele fecha 2 candles acima da banda. O que eu faço? Eu coloco uma entrada abaixo da mínima. E olha só que bizarro, o mercado está fechando uma terceira vez acima da banda. O que eu faço? Eu vou entrar. Quando? Quando o mercado perdeu uma mínima. Entrei. Qual que é o meu alvo? Bem curtinho, média de 21. Meu alvo é a média de 21, é a média do meio. O mercado foi lá, bateu na média, caí fora da operação. Risco de 10 para buscar 10. Normalmente é isso mesmo. Um alvo de uma vez o risco. Se eu traçar aqui, ó, uma vez o risco, dá na média de 20 períodos, tá vendo? Eu posso fazer isso na venda, igual eu mostrei aqui, onde eu trabalho vendido. O mercado extrapolou a banda superior. Ou eu posso fazer isso na compra. Aqui você tem uma outra entrada? Não. Aqui o mercado, tá vendo? Ele fechou acima, no candle seguinte não conseguiu fechar acima de novo. É muito difícil, tá? É muito difícil o mercado conseguir fazer isso. Aqui você tem uma entrada na compra. O mercado fechou abaixo da banda inferior e depois fechou abaixo de novo. Pronto. É esse evento que você precisa. Entrada acima da máxima, stop abaixo da mínima, alvo uma vez o risco, ou média móvel de 21. Tá lá, bateu na média de 21. Tem gente que gosta de levar até a banda de cima. Eu não gosto, tá? Diminui muito o índice de acerto do operacional, tá? Esse operacional ele tem um altíssimo índice de acerto. Só que os alvos são curtinhos mesmo. Então agora você entendeu. As bandas de Bollinger não são só 3 linhas bonitas no gráfico. Elas são um mapa de volatilidade, um medidor de normalidade e exagero do preço. Quando as bandas se fecham demais dentro de uma tendência, a gente espera a expansão e entra a favor do movimento. Já quando o preço fecha 2 vezes fora da banda, a gente trabalha o retorno natural à média. 2 estratégias, 2 comportamentos naturais do mercado. Nenhuma adivinhação. E se você quiser aplicar tudo isso com acompanhamento profissional, com relatórios prontos te direcionando o que fazer, alertas em tempo real e o mais importante, suporte direto da equipe Trade de Valor, o grupo de acompanhamento está com as vagas abertas, o link está aqui na descrição.
clica, preenche o formulário e vem operar junto com a gente. E se você gostou do conteúdo, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e bons trades!